Boa noite, irmãos queridos. É-nos dado mais uma vez o privilégio de aqui estar para conversarmos acerca de assuntos do Evangelho que dignificam a nossa vida e que faz nos aproximarmos mais e mais do nosso Pai eterno, de Jesus, o nosso amigo, de entidades espirituais que secundam a Jesus em nos proteger e nos ajudar, de amigos outros que conosco convivem, necessitados também de aprender. Ergamos o nosso pensamento a Deus, o nosso Pai, para fazermos a prece inicial. Bom Deus, recebe a nossa gratidão pela oportunidade que nos dás. Enche-nos da virtude do amor, para que tudo que aqui falemos indique o caminho, a verdade e a vida, que é a tradução fiel de Jesus Cristo, nosso amado Mestre, nosso governador. Inspira-nos para que a nossa palavra encontre guarida nos corações que nos ouvem e os nossos pensamentos estejam todos irmanados e concretizando então a corrente maior de amor que podemos fazer em torno de toda a humanidade. Assiste-nos, ó Pai, juntamente com Jesus, o nosso Mestre, e dos bons amigos espirituais nesta trajetória. Assim seja. Amados, agradecemos a oportunidade que nos é dada pelo grupo da Seara, quando poderemos conversar um pouco a respeito de assunto muito importante que diz de nossa vida na Terra, diz do nosso crescimento espiritual e diz da necessidade que temos de ouvir a nossa voz, a voz da consciência direcionada pelo Pai. Todos somos detentores do chamado critério. O que significa, pois, critério? Critério é escolha. É aquilo que fazemos sempre que temos algo determinado para execução. A nossa escolha tem que ser a melhor e nós só fazemos nesses patamares de melhoria se é uma escolha direcionada pelo próprio Pai. Examinemos de início o critério de Deus sobre nós. Colocou-nos o Pai no orbe terrestre, simples e ignorantes, exercendo sobre nós todo o cuidado para que possamos desempenhar uma finalidade precípua, qual seja a de melhorar, a de crescer espiritualmente, a de viver o critério por ele empregado sobre nossas vidas. Dirige-nos assim o Pai amado pelos caminhos da existência, sem se afastar um só momento de nós, esperando também que não nos afastemos dele, para que então o seu propósito seja firmemente executado. Deu-nos
um grande auxílio para nós discernirmos o critério a seguir. Deu-nos o chamado livre-arbítrio, que por ele direcionamos o nosso viver, a nossa construção. Deu mais um presente sublime, que foi nosso amado Jesus Cristo, como modelo fiel para que desempenhemos a nossa condição de seres em evolução. Mostrou-nos Jesus, por toda a sua trajetória, o melhor modo de viver e de agir, para completarmos a nossa missão evolutiva e podermos assim aproveitar a dádiva de Deus, o nosso Pai. Propôs-se Jesus a ser o governador, nosso governador. Enfrentou muitos problemas, mas venceu e continua vencendo em todos os trânsitos e ajudando-nos a seguir. Este é o critério que Deus nos criou. Simples, ignorantes, dotados de cuidados exímios de sua pessoa, de seu amor, de sua bondade, dotados mais de presenças inconfundíveis, como a do nosso Cristo, dos amigos espirituais, espíritos puros e perfeitos, que nos secundam a vida, ajudando-nos a seguir. Um critério puro e verdadeiro que enche a nossa alma de coragem diante das dificuldades, podemos seguir. Lembramos sempre de Jesus, infelizmente somente nas dificuldades, alguns. Outros já se lembram de Jesus cotidianamente, já agradecem ao Pai a vida, o dia, o amor presente, os seus cuidados para conosco. Outros, porém, seguem critérios diferentes, não mais olhando aquilo que recebeu, mas usando as dádivas divinas de acordo com a sua vontade. Exerce o livre-arbítrio. Como então são os critérios do homem? Vejamos bem. Livres procuram a estrada que desejam. Então podemos observar, uns são egoístas, tudo querem para si. Em detrimento do companheiro, argumentam, lutam, brigam, a fim de que seja ele o egoísta, o melhor, o maior, o mais rico, o mais bonito, o que tem de tudo. E Deus observa toda esta coisa na condição de Pai amoroso, sem exigir, dando-lhe direito de assim ser, apenas aconselhando-o através de provas e até de expiações, de conselhos dos mais variados possíveis, para que sejamos então, ou seja então o egoísta, transformado. Assim, acumula riquezas para si e nutre-se da vaidade, porque o egoísmo traz a vaidade. E a vaidade é aquela que nos tira do alvo certeiro do progresso maior e dificulta cada vez mais o nosso caminhar. Observemos nas Escrituras
exemplos de vaidades em que observamos a presença da mão de Deus a chamar a atenção para a modificação. Lemos lá no Velho Testamento o grande rei Nabucodonosor, em suas festanças, cheio de iguarias, de bebidas, de tudo que é adverso ao progresso do espírito. E banqueteava-se, então, no período de que Jesus nos mostra o período de distanciamento de Deus, quando numa de suas festas, escrito apareceu na parede, dizendo assim: o teu reino passou. Eis que na parede escrito está: o registro dos teus atos é a mão de Deus que escreve já. Cuida, porque amanhã serás visitado. E todas essas iguarias e essa alegria sem par que estás a gozar poderá ruir de um todo. Segundo a Escritura, no Velho Testamento, no dia seguinte àquela festança, apesar de ter ouvido o aviso e visto escrito na parede, ele foi cercado pelos exércitos amorreus e foi dizimado todo o seu reino, que virou em cinzas. Deus, atento, mostra ao seu filho o erro em que ele está incluído e o chama a atenção por meios mais significativos para que ele volte a si, para que ele caia em si e faça como o filho pródigo e volte ao lar, onde ele está de braços abertos para recebê-lo. Outro exemplo trazido dentro do Novo Testamento é a história daquele cidadão rico que ajuntou muitos tesouros e que chegou em um festim junto com os seus. Assim expressou-se para o seu próprio espírito: alma, tens em teus celeiros abalroados de bens, come, bebe e folga. Uma voz, porém, foi ouvida na mesma assembleia, e a voz dizia: louco, hoje te pedirão a alma, e o que tens preparado, para que te servirá? Então o nosso Pai querido está constantemente vigiando a vida dos seus filhos e através feitos e presenças magníficas que nem sempre percebemos, porque somos desatentos, porque somos desobedientes, porque somos frágeis e desinteressados, deixamos-nos desaperceber a presença de Deus que é contínua em nossa vida. Mas Deus continua nos mandando avisos e avisos, seja através de enfermidades, seja através de pestes, seja através de endemias, seja através de desastres outros qualquer.
como chamamento contínuo ao homem que se desvia ou que se distancia da presença de Deus. Mas Deus nos deu para regermos essa nossa vida de crescimento as chamadas leis de amor, leis morais, lei de Deus. E ninguém ignora quais sejam estas leis. E se modificamos qualquer coisa dessa lei na intransigência nossa, eis que somos advertidos, não por castigos, não por brutalidades, somos advertidos pelo amor, que se nos aparece em forma de uma doença, em forma de um golpe indesejado na nossa vida, em forma de uma separação de um ente amado. Todos são chamamentos para que voltemos ao ponto inicial. Agora vejamos então onde está a presença de Cristo para estabelecimento deste equilíbrio. Qual o critério do Cristo? O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz, em seu capítulo 23, Jesus nos apresentou 3 prerrogativas para que sejamos bons, para que sigamos o critério do mais alto, o critério do Pai, que nos engrandecerá sempre. São apresentações que à primeira vista nos parecem paradoxais, porque ainda não estamos preparados para recebê-las, mas Jesus Cristo é incisivo e nos diz: até hoje recebestes a orientação da lei mosaica, dente por dente, olho por olho. Eu, porém, vos ensino: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos maltratam e orai pelo que vos perseguem. Vejamos que coerência bendita e bonita, de difícil cumprimento para nós que somos espíritos atrabiliados no mal, que procuramos esquecer o bem e fazer o mal. Quando ouvimos então a voz desse mesmo Jesus, no capítulo 7 do Evangelho, aliás, capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, não, capítulo 7 mesmo, segundo o Espiritismo, que tem por título o que o Pai quer de nós: sede perfeitos. Difícil é para nós nos tornarmos perfeitos, mas não é impossível. É trabalho que nós precisamos ver, lutar para convertermos-nos em homens de bem. Segundo o próprio Evangelho, no capítulo 23, lá está descrito o que é ser homem de bem. O que é o homem de bem? O homem de bem é aquele que vive a lei de justiça, de amor, de esperança, de caridade. É aquele que não relega o plano de tratar bem o seu companheiro de jornada, que ama a todos, que luta por todos, que estabelece para si uma vida cheia de belezas para se tornar
um vivente do Evangelho de Jesus. Porque, meus irmãos, mesmo espíritas que somos, segundo Kardec, 3 espécies de espíritas ele descreve. O espírita maravilhado, aquele que chega ao centro, aceita a maravilha da doutrina espírita, mas não vive isto, não se observa, pouco se interessa, apenas gosta de tomar o passe e ir embora. E se quando pergunta, meu irmão, em um senso qualquer, qual a sua religião, ele diz espírita. Aceita, não aceita o materialismo, aceita o espiritualismo. Esses são aqueles espíritas folgados, que são espíritas só do nome, só da família. Mas existe a segunda classe de espíritos, espíritas. São aqueles que creem, afirmam, comparecem a todas as reuniões, trabalham de maneira discreta, são assíduos, não faltam ao trabalho, fazem questão de receber o passe, de ouvir as mensagens e deixam o trabalho para os outros. São os espíritas ainda inadequados. São espíritas ainda imperfeitos. Graças a Deus, ele descreve a terceira classe de espíritas. Verdadeiramente espíritas. São aqueles que assumem o posto de espírita, que exercem todo o trabalho necessário e, principalmente, vivem a vida do Cristo. Porque o viver é o testemunho completo do ser que se diz espírita. Viver segundo Jesus, amando ao inimigo, fazendo bem a quem lhe maltrata, orando pelo que lhe persegue. Encerrando, pois, esse critério humano que pode ser escolhido por todos nós, já vimos o critério de Deus, agora nós vamos fazer uma síntese para que saibamos nos localizar. Dissemos no início, somos trazidos ao orbe terrestre simples e ignorantes. Contudo, com direitos e assistência divinal para seguirmos, para crescermos, para subirmos a escalada espiritual, com a meta final de sermos espíritos puros, pois esta é a vontade do nosso Pai. Então, estamos num grande oceano, o oceano do mundo. Estamos singrando ondas, às vezes mansas, e muitas vezes, até talvez, as mais das vezes, ondas bravias, que chegam até a nos encobrir. Nos lembremos, então, que Jesus nos foi mandado por Deus para ser o nosso timoneiro diante deste oceano da Terra, ou do universo. Jesus veio para nós, para nos dirigir. Mas neste barquinho, que somos nós, cada um barquinho, às vezes colocamos Jesus lá na popa, lá onde ele fica esquecido,
lá onde ele fica adormecido e esquecemos de colocá-lo na proa do nosso barco. Quando colocamos Jesus na proa do barco, as ondas podem ser encapeladas como sejam. Não encobrem a nau que somos nós, porque a sua força, o seu amor, a sua presença, ouve-se em todos os cantos. Quando nós chamamos a Jesus, ele assim fala aos nossos ouvidos: sossegai, sossegai, eu aqui estou. As ondas não podem cobrir a nau onde está o Rei, o Jesus, o amado, o perfeito. Isso nós escutamos dentro de nós. As ondas não podem cobrir, por mais encapelado seja o mar, por maior seja a ira dos homens, ou o gênio do mal que nos ataque e que venha a fazer quase só sobrar as nossas naus. Se esquecemos e deixamos Jesus longe, afastado de nós, em nosso barco, mas lá no fundo, na popa, nós poderemos só sobrar. E ele observará, sabendo que nós o rejeitamos. Então, meus amados, no oceano da vida, estejamos prontos com Jesus na proa do nosso barco. Ele é o nosso timoneiro e pode nos dirigir em todos os momentos, porque ele nos dá aquela diretriz: ama o teu inimigo, faze bem a quem te maltrata e ora pelos que te perseguem, e ouviremos a sua voz meiga e amada: sossegai, sossegai, eu aqui estou, nada vos faltará. Oxalá possamos, nessa pequena reflexão, sentirmos o prazer de estarmos cotados como estes que, ouvindo a voz do Cristo, atendendo à determinação do Pai, mesmo nesse oceano trágico, não só sobraremos, mas estaremos com Cristo na vitória final. Que Jesus, pois, nos abençoe e conosco permaneça, para que possamos criar critérios fiéis, critérios dignos e de progresso para o nosso espírito. Deus nos abençoe. Senhor Jesus, muito obrigado, Jesus, pela intuação ou intuição que recebemos de Ti para passar aos nossos irmãos algo a respeito do critério, para mostrar-lhes o critério divino e o critério humano, para dizer-lhes que mesmo humano como somos, podemos escolher o critério melhor para o nosso viver. Abençoa-nos, ajuda-nos por Teu amor. E neste momento, Senhor, pedimos, abençoe essas águas. Deposita nelas, Senhor, o Teu propósito de compreensão para as nossas vidas. Deposita este remédio para a nossa alma, para que possamos seguir e a cada dia valorizar a bondade de Deus, nosso Pai, em nos proporcionar etapas e etapas reencarnatórias, para que cheguemos a um ponto maior de progresso junto com Jesus. Amém.